É, já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, que o Teu Santo Espírito seja o nosso grande ensinador, Senhor. Amém. Para que a Tua Palavra possa ficar, Senhor, efetivada em nosso viver, e assim o Senhor possa produzir os frutos que possam ser do Teu agrado. Amém. Abençoe, Senhor, a cada estudante aqui, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, cada um dos temas aqui a gente tem um objetivo, tá? E o objetivo agora desse estudo é nós termos uma visão agora internamente da igreja. Nós não falamos um pouquinho mais externamente. Quando falar internamente, eu estou falando dentro da igreja. O capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo que ele merece bastante consideração. A partir do verso 1, Jesus vai fazer uma menção a uma promessa da sua vinda. E já é bem conhecido de todos nós adventistas. A promessa que ele faz dos versos de 1 a 3, que ele promete voltar. E a gente pode ver isto no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus aqui, ele está dando uma ênfase à questão da sua segunda vinda. Isto, como adventistas, é bem definido para cada um de nós. A segunda promessa que Jesus faz no capítulo 14 é no verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus, ele promete, na dádiva do Espírito, na manifestação ali no Pentecostes, voltar para os seus. Aqui não é uma vinda para o mundo, aqui é uma vinda para os seus. Então Jesus promete voltar a segunda vez na questão da sua segunda vinda nas nuvens dos céus, e ele promete vir também na dádiva do Espírito, mais adiante, no Pentecostes. E no capítulo 14, aí a gente encontra uma outra vinda, não de Cristo. E aí veja que no verso 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então Jesus, ele promete voltar uma segunda vez nas nuvens dos céus. Ele promete uma manifestação na pessoa do Espírito Santo, e ele fala da vinda do príncipe desse mundo. Aí vem o príncipe do mundo. E a grande pergunta é, mas o príncipe do mundo já não estava aqui na terra? Por que essa referência é em relação ao príncipe do mundo com a sua vinda? E quando nós olhamos o quarto evangelho, irmãos, isso se torna assim bastante significativo para nós. Então, sai daqui nessa manhã com essas três manifestações: nuvens dos céus, Pentecostes e a vinda do príncipe deste mundo. Quando se fala da vinda do príncipe desse mundo, nós precisamos encontrar no Evangelho de João por que Jesus, ele fala de uma referência acerca do príncipe desse mundo. Aliás, essa expressão, aí vem o príncipe do mundo, é uma referência que pode-se dizer o seguinte: ele está chegando, ele está próximo. Então Jesus fala de uma realidade mais distante da sua segunda vinda, de uma realidade mais próxima no Pentecostes, e ele fala de uma
vinda mais imediata acerca do príncipe deste mundo. Ele já está a caminho. Essa poderia ser também uma tradução e ela não seria totalmente errada, tá? Então vamos entender aqui no Evangelho de João por que Jesus está referindo aqui ao príncipe desse mundo que ele está vindo. No capítulo 6, nós vamos ler agora alguns versos. No capítulo 6 do livro de João, nós encontramos no finalzinho do capítulo 6, que é um capítulo bastante longo, tá? E aí no finalzinho Jesus vai dizer o seguinte, no verso 70: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Olha aqui o verbo é, não é o verbo será, futuro. Então Jesus estava apontando para Judas e dizendo que Judas é diabo. O que significa essa palavra diabo? Alguém sabe o significado? Opositor, adversário. Um é adversário. Quando nós olhamos o capítulo 12 do Evangelho de João, e ali nós temos um incidente ali com Maria Madalena, na questão do perfume ali, e ali nós encontramos que no capítulo 12, no verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Então Judas, ele é agora mencionado a partir do capítulo 6, e ele é mencionado novamente no capítulo 12 como aquele que havia de trair a Cristo. Quando nós olhamos no capítulo 13, na questão ali da cerimônia da Santa Ceia, o momento ali de Judas com Cristo, e no verso 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Aqui, Judas é descrito como sendo aquele que o inimigo tem total posse da sua vida, total controle. E Judas aqui, ele já estava além da misericórdia e do perdão de Deus. Aqui Judas, ele já havia pecado contra o Espírito Santo. Quando nós olhamos essas expressões, Judas é diabo, entrou nele Satanás, e aí quando nós olhamos o capítulo 17 do livro de João, no verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Judas, ele recebe não só a evidência de que ele iria trair a Cristo, agora ele recebe também o rótulo de filho da perdição. Esta expressão, filho da perdição, só acontece aqui e acontece em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala ali do anticristo, o qual se opõe a Deus. Vamos olhar isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No capítulo 2, nós encontramos acerca da apostasia, e aí veja bem, verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tá? Então Judas ele recebe este rótulo, essa nomenclatura de filho da perdição, e logo adiante Paulo fala de um poder da apostasia da igreja cristã primitiva, que também apareceria dentro da apostasia o filho da perdição.
Ou seja, e este homem, que é chamado aqui, é o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Observe aqui a expressão que se opõe, é o anticristo. Anti, contra, opositor. Então, Judas, ele está na mesma linha de raciocínio, tá, do anticristo que é mencionado aqui em 2 Tessalonicenses. Quando nós vamos para 1 João 2, olha aqui que o autor do quarto evangelho agora vai escrever na sua primeira carta acerca do momento final da história deste mundo. Então, 1 João capítulo 2, e aí nós encontramos na seguinte declaração, verso 18: filhinhos, já é a última hora. Esta expressão, última hora, se não me falha a memória, ela só ocorre aqui na primeira carta de João. Ao longo da palavra de Deus aparece os últimos dias, e aqui nós temos a última hora, a hora definitiva. E o discípulo amado de Jesus está dizendo: filhinhos, já é a última hora, e como viste bem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então João fala da última hora, João fala dos anticristos e João fala do anticristo. Pelo que conhecemos que é a última hora. Então João está dizendo para nós: olha, a última hora ela é marcada pela vinda do anticristo e ela é marcada pela vinda dos anticristos, dos opositores a Cristo. E agora ele vai mencionar os anticristos. Agora ele vai abranger os anticristos. Eles saíram de onde? Nosso meio. Por isso que Judas é diabo, por isso que ele é adversário, tá? Por isso que a Bíblia diz que entrou nele Satanás, por isso que é chamado filho da perdição, e Judas saiu do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos anticristos. Por quê? Se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, então nós temos que agora visualizar a última hora. Então, a última hora, na visão aqui de João, é um momento marcado pelo anticristo e pelos anticristos. E agora ele menciona que os anticristos, eles saem do nosso meio, e se eles não permaneceram conosco, porque eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Agora nós temos que entender um pouquinho a mais esta questão de Judas. Por que Jesus chama a Judas de diabo? Por que Jesus foi tão enfático ali com Judas? E o Evangelho de João vai nos ajudar a entender isso. Vamos voltar ao Evangelho de João. No capítulo 6 do Evangelho de João, e aqui fica uma tarefinha para casa. Tá? Dever de casa, tá? Chamava de dever na minha época, agora é tarefa, tá? Tarefinha, tá? Estudem o capítulo 6 de João, não todo João, mas o capítulo 6, ele tem assim, uma visão tremenda para os nossos dias. E o que nós encontramos de interessante no capítulo 6? Começou ali, alguma coisa que não se afinou bem
em relação a Judas. Então vamos então ao Evangelho de João, no capítulo 6. No verso 60. Vamos começar aqui. O ponto central aqui para nós entendermos. Muitos dos seus discípulos, quando se fala aqui discípulos aqui, não são os fixos. São alguns que de vez em quando acompanhavam o ministério de Cristo. Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse sermão. Pode ser traduzido assim: duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então vem aqui, irmãos, que esse sermão duro, no verso 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então é o sermão da sacudidura. Tá? É o sermão da sacudidura. Por que esse sermão foi tão duro? Quando se fala assim de um sermão duro, o que nos leva ao entendimento assim? Vem à nossa mente: olha, o pastor hoje pregou um sermão duro. Verdade muito clara. Uma verdade muito clara, ok, tá? Mas geralmente um sermão que apontou pecados, não é assim? Tá? Mas no entanto não é esse sermão aqui. O sermão ele não tem esta ênfase. Jesus não menciona assim diretamente pecado em relação ao povo de Deus, em relação aos seus ouvintes. Para nós entendermos o capítulo 6 de João, nós temos que entender o contexto dele. As pessoas haviam participado do milagre dos pães e dos peixes, e eles estavam agora indo atrás de Cristo. E Cristo vai em direção a Cafarnaum. E aqui é o sermão pregado na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6. E quando eles chegam até Cristo, e aí vocês vão recorrer agora ao Desejado das Nações, e ali é descrito que este auditório, vamos dizer assim, que todo evangelista almejava, procurando, vamos dizer, afoito para ouvir a Jesus. Agora eu vou usar aqui uma expressão bem popular, mas é bastante significativa. Foi um sermão, um balde de uma água fria em quem estava entusiasmado com as coisas de Deus. E lá é descrito, desejado, que eles precisavam ser desenganados. Por isso é um sermão duro. Mas que conteúdo desse sermão foi tão duro para eles? E a Jesus, nós não vamos descrever todo o capítulo 6, mas Jesus ele começa fazendo uma comparação aos pais ali no deserto, período do deserto, que eles comeram maná, morreram. E agora Jesus se apresenta para esse auditório como o pão que desceu do céu. Olha que coisa interessante. Então veja bem, e ele vai dizer, olha, no verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus e o que desce do céu e é o que dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles fazem o pedido a Cristo. E aí que Jesus vai dizer para eles: eu sou o pão da vida. E ao longo do capítulo 6, ao longo do sermão, e quando fala do sermão, é um sermão interativo entre o pregador e o auditório, né?
o pregador ele lança um argumento, tá? Um conceito, e aí o auditório reage de uma maneira, e aí o pregador reage de outra maneira, o auditório reage de uma maneira e o pregador reage de uma maneira. Esse é o sermão. E agora vamos ver agora a primeira reação do auditório. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E aí começou um cochicho, tá? É um murmúrio, é uma insatisfação assim, num tom baixo, é um tom assim de um gemido assim muito lento, é um ruído assim muito sufocante na alma. Mas ele é o pão do céu, ele não é filho de Maria, ele não é filho de José. E por que ele está dizendo que ele vamos dizer assim, é o pão que desceu do céu? E aí veja bem, e aí Jesus é o seguinte, Jesus não vai parar dentro das murmurações, tá? E aí no verso 47, tá? Em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna. Isso está escrito na Bíblia? Sim. Terá é futuro. Jesus diz: quem crê em mim tem presente a vida eterna. Por quê? Porque o pão que desce do céu, o que tem de ingrediente nele, o que é extraído dele, e Jesus está usando aqui a linguagem da fisiologia, da digestão, da nutrição, e esse pão, se ele é absorvido na vida, ele dá vida. E a vida que Jesus está dando através desse pão é a vida eterna. Por isso Jesus está dizendo: olha, quem come desse pão tem a vida eterna. E aí ele vai dizer no verso 48, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus agora, ele acrescentou alguma coisa de maior evidência acerca desse pão, e ele agora diz: olha, esse pão é minha carne. E vai ter uma reação do auditório, e os ouvintes vão agora reagir, e eles vão dizer, olha, verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, essa palavra disputavam significa literalmente uma discussão calorosa. Vocês já foram num embate religioso? Infelizmente eu participei de alguns embates teológicos, né, com alguns líderes de igreja. Não deu fruto. Arrependo amargamente ter feito isso. Não deu nada. Tá? Então é o seguinte, e aquilo agora, o auditório ali se inflamou. Tá? Então se, por um lado agora, ele é o pão vivo do céu, criou uma murmuração, agora veio uma discussão calorosa aqui. Tá? Como pode este nos darmos a comer a sua própria carne? E aí Jesus deveria o quê? Ser assim mais cauteloso, tá? Usar, vamos dizer assim, de um jeitinho a mais, para que o auditório pudesse compreender, para que eles pudessem ser, vamos dizer assim, prontos a entender o que Jesus está dizendo. Jesus agora, ele vai acentuar mais a questão. Tá? Primeiro ele fala do pão que desceu do céu, ele é o pão, e depois ele fala que esse pão é a sua carne, e que precisa comer essa carne, e aí ele vai agora dizer o seguinte, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Não adianta nada vocês falar que é filho de Abraão. Vamos colocar isso na nossa linguagem hoje, irmão. Não adianta nada falar que é adventista do sétimo dia, tá? Se não comer a carne do Filho do Homem, não tem vida. Tá? Qual é a garantia que uma pessoa vai estar na ressurreição dos justos? Se ele, em vida, ele comeu a carne do Filho do Homem. Preste bem atenção nisso aqui, tá? E aí veja bem, e aí veja bem, verso 54, quem comer a minha carne, ora, aliás, verso 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E agora Jesus, ele, além da carne, ele fala do seu sangue. Se a carne estava escandalizando, agora ele fala do seu sangue. E na mentalidade judaica, na época de Cristo, do Antigo Testamento também, tá? O sangue. Então os judeus, eles não comiam, vamos falar aqui na nossa linguagem mineiro, né? Eles não comiam chouriço, não é por causa que faz mal para a saúde, é porque o sangue é vida. Esse conceito de vida no sangue é um conceito que Deus colocou lá em Levítico 17:11. Deus ensinou para os judeus, Deus ensinou para o seu povo no Antigo Testamento, olha, sangue é vida. E aí Jesus fala, se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tem filhos em vós mesmos. Olha, irmão, já estava numa discussão calorosa, já estavam assim numa reação contra. E aí Jesus continua dizendo, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aqui o conceito da ressurreição, irmãos, tá? Alguém que comeu a carne, alguém que bebeu o sangue do Filho do Homem, alguém que recebeu vida eterna em vida. Então, se vocês comerem um pão integral ali na hora do jejum, tá? Ali vai ter proteína, ali vai ter sais minerais, tá? Mas quando se fala do pão que desceu do céu, o que tem nele, que precisa ser absorvido pela digestão, da fisiologia, da nutrição, é o princípio da vida eterna, tá? Então, na carne e no sangue, Jesus oferece para nós, está dizendo para nós que tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui nós vamos chegar na parte final. Por que esse sermão foi tão duro, foi tão assim enfático, que foi o sermão que provocou uma sacudidura, um expurgo? A peneira, ela lançou muitos fora, tá? E aqui há alguns conceitos que nós precisamos entender porque o sermão foi duro. Comer a sua carne e beber o seu sangue implicava nesta questão aqui. Sua vida se torna a nossa vida. Era isso que Jesus estava dizendo, olha, se a minha vida não se tornar a vida de vocês, não adianta falar de segunda vinda, não adianta falar de céu, não adianta falar de esperança, não é uma realidade. E nessa expressão, comer a sua carne e beber o seu sangue, implicava nessas 5 coisas. Depois vocês vão lá nos Desejar das Nações, vocês vão ver isso, tá? Exigia uma completa entrega de si mesmo a Jesus. Então não existe a possibilidade de comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, se não há uma entrega, uma submissão àquele que é a palavra encarnada de Deus. Não existe. Podemos até obter informações de salvação aqui na palavra de Deus. Podemos até obter conceitos corretos de doutrinas. Mas não é isso que é comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem.
O coração precisa submeter ao poder da palavra. Cristo é a palavra encarnada. Cristo é o pão, é a palavra. Aqui nós comemos a carne e bebemos o sangue do Filho do Homem. Tá? Quando o coração submete a Deus. E o coração não fala assim com Deus: Senhor, isso aqui é do teu agrado, eu vou fazer. Isso aqui, Senhor, não é, mas não, Senhor, isso aqui eu não quero. Quem come a carne e bebe o sangue do Filho do Homem, ele entregou tudo para Jesus. E a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus para ele. Segunda coisa, deveriam crer e agir de acordo com seus ensinos. Terceira coisa, deveriam ser moldados no caráter dele. Eram chamados ao sacrifício a mansidão e a humildade de coração. Deveriam andar no caminho estreito. Eles entenderam isso. Eu ter essa vida que esse homem tem, eu ter uma vida despida de ambições, é uma vida de renúncia, uma vida de simplicidade, uma vida de completa dependência de Deus, uma vida sem nenhum, vamos dizer assim, lado afetivo com esse mundo. E eles disseram: não, mas isso que é vida eterna, é isso que é o céu que Deus está prometendo para nós não queremos. E entre esses ouvintes estava um chamado Judas. E olha o que está no desejado de todas as nações. O discurso de Cristo, aí você coloca o sermão de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida, foi a crise na vida de Judas. O pior que Judas está vivendo uma crise sem entender que era uma crise. Guardaram isso? Ele estava vivendo uma crise dentro da igreja sem saber que ele estava vivendo uma crise. E Judas, com aquele sermão, ele não abandona Cristo, mas ele decide colocar um cadeado no coração. Ele iria ouvir sermões, ensinamento de Jesus, mas não deixaria que esses ensinamentos influenciassem a vida dele. Irmãos, quando a igreja fala de reavivamento e reforma, muitos estão vivendo uma crise sem entender o que é isso. Muitos estão interpretando os caminhos de Deus como um caminho duro. As bênçãos de Deus, o pão da vida que era uma bênção para aquele povo, eles colocaram como coisas ruins para a vida dele. Tá? E Judas saiu daquele sermão: não vou deixar ser influenciado, não vou me entregar, vou continuar seguindo meu mestre até onde dá para seguir. E ao longo do ministério de Judas, ele foi passando por crises. E a crise que ele passa ali na questão com Maria, quando ela vai apresentar ali o vaso de nardo puro, perfume caríssimo, ele vai dizer: por que tanto desperdício? E ele vai endurecendo o seu coração com Deus. E a Santa Ceia foi um momento áureo na vida de Judas, quando Jesus revela a sua autoridade divina, dizendo acerca da traição. Jesus se declarou para Judas, e Jesus queria que Judas naquele momento confessasse o seu pecado. E Judas endureceu o seu coração no lava-pés. E a Bíblia diz que o inimigo entrou nele. E daí para frente, Judas, ele sai para, vamos dizer,
trair a Cristo. E quando Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, aí está chegando, ele está referindo a Judas, o anticristo, que já não era mais alguém que era candidato ao reino de Deus, mas um traidor. Neste momento final, irmãos, não vai ficar ninguém neutro. Ou vamos ficar ao lado da verdade, ou ao lado de Deus, ou ao lado do inimigo. Não vai haver meio termo. Ou vamos ser traidores, ou vamos ser aqueles que vão morrer pela verdade. A grande pergunta é para a nossa vida: estamos nós comendo a carne e bebendo o sangue do Filho de Deus? Estamos nós submetendo a nossa vida ao poder da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa reger a nossa vida? Judas foi peneirado, sem saber que estava sendo peneirado. E se mais tarde ele foi expurgado, começou ali, quando o seu coração se fechou. Irmãos, esse momento final, ele vai ser marcado por algumas coisas que vão se apresentar como anticristo, que nós sabemos, mas também como os anticristos. A sacudidura começou e o peneiramento de Deus, ele sacode e expurga a palha. E o que é, vamos dizer assim, que Deus tira a palha e só fica o grão? É através da sua palavra. Como nós temos consideração com a palavra de Deus? Como as propostas de Deus vêm para a nossa vida? Graças a Deus, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo ainda de graça. E que temos um sumo sacerdote no Santíssimo, e ainda podemos confessar os nossos pecados, e possamos sempre abrir o nosso coração para Deus. Senhor, fale. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos o pão vivo do céu. Judas queria o céu. Ele tinha uma dificuldade com o dono do céu. Ele não tinha dificuldade de crer e de aspirar à vida eterna. Não é essa a dificuldade de Judas. Mas o dono do céu foi um tremendo desafio para Judas. Porque o dono do céu propunha para entrar na eternidade, não estava nos planos de Judas. Que Deus nos ajude a entender isso. E vem aqui a pergunta: temos nós comido a carne e bebido o seu sangue, o sangue do Filho do Homem? Que Deus nos ajude para que nós possamos nos submeter ao poder da palavra. E no poder da palavra, o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida. E vai aplicar os princípios do reino de Deus. Para nós nos prepararmos. Não esquecendo, já é a última hora. O anticristo está pronto a manifestar. E os anticristos já começam a sair do nosso meio. Tá? E que Deus ajude para que eu não seja um deles. E, muito em breve, nós teremos esses dois grupos juntos. O anticristo e os anticristos. Entrelaçados para fazer a vontade do inimigo. Que Deus nos ajude a entender o plano dele. Que nós possamos entender o propósito dele em nossa vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Bondoso Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale no nosso coração. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Bom,